Olá, meus amados, bom dia, tudo bem? Espero que estejam bem, com saúde, dispostos. Vamos iniciar hoje com o nosso livro didático. Estou muito feliz com a quantidade de vídeos recebidos, de atividades. Estou feliz com o empenho de vocês e acredito muito. Todos venceremos os obstáculos, os momentos difíceis, com muita fé em Deus, com muita confiança e com muita vontade. Não podemos perder a vontade, tá certo? De aprender, de evoluir, de estudar. Não deixa o desânimo te abater, de jeito nenhum. Vamos ter ânimo, motivação para estudar, tá certo? Então, hoje nós iremos começar com a unidade 1. Nós temos conto e texto dramático. Vamos estudar esses dois gêneros textuais, que é o conto e o texto dramático. Iremos ver no capítulo 1 o olhar do narrador, que traz um texto. O texto é A Orelha de Van Gogh. Está lá nas páginas 12 e 13. E a atividade é na página 14, as questões de 1 a 5. Está certo? Então, alguns informes curtinhos para que nós possamos começar a nossa leitura. Vocês peguem o livro, é necessário que estejam com o livro para poder acompanhar, ou então, caso não queira pegar o livro, acompanha comigo, mas tem que fazer uma segunda leitura. Não pode ficar só com a minha leitura. Não é suficiente para que haja uma compreensão de fato dos elementos que estão lá no nosso texto, no nosso conto, tá certo? Então, assim, vamos nos empenhar, vamos aprender e não esqueçam, quando fizer a atividade, coloca o cabeçalho, por favor. Eu volto tantas atividades por não ter nome, por não ter turma, por não ter as informações necessárias para que eu possa identificar quem é o aluno, tá certo? Então, não percamos esse hábito que é fundamental para que eu identifique e tudo dê certo. Recebendo a atividade, corrijo, dou um ok, lá uma respostinha de positivo ou algumas observações, se forem necessárias, e a gente vai avançando, está certo? Então, vamos lá. Unidade 1. Conto e texto dramático. Uma história pode ser contada de perspectivas distintas, ou seja, de olhares diferentes, né? De entendimentos diferentes. O narrador pode ser uma personagem da história ou contá-la sem participar dos acontecimentos. Verdade. Ele pode estar como personagem ou o narrador pode somente contar sem participar da história. A história também pode ser contada por meio de diálogos entre personagens. Nesta unidade, você vai estudar o gênero conto e os diferentes focos narrativos nele empregado, e o gênero textual, texto dramático. Prepare sua imaginação e divirta-se com essas histórias, ok? Então vamos lá. Primeiras ideias. Aqui nós vamos só dar asas à imaginação. Ideias. 1. Imagine a rotina de um adolescente de um lugar diferente de onde você mora. Ok, imaginemos. Como você narraria o dia dele? 2. Você possui um conto preferido? Se sim, qual? Pensa aí. Eu gosto de algum conto, qual seria ele? 3. Você já assistiu a uma peça de teatro? Imagina como é escrita a história que será encenada posteriormente no palco? Deve ser muito interessante, né, amados? O texto, né? O texto dramático, né? Teatral, ele é primeiro escrito para depois ser encenado. Deve ser muito bacana. 4. Como você explicaria a expressão determinantes do substantivo? Esse conteúdo é o que nós vamos ver bem minucioso mais à frente, tá certo? 5. Qual é a diferença entre as seguintes frases? Vou viajar antes de você e vou viajar depois de você. Explique. Então, esses termos, essas diferenças, também nós iremos ver posteriormente. Então, aqui vamos ficar com as ideias que giram em torno desse menino, desse adolescente que mora num lugar diferente do seu, do texto de uma peça teatral escrita e posteriormente encenada. Vamos imaginar primeiro esse universo
da escrita e da leitura, para depois nós partirmos para a parte da gramática e suas minúcias, tá certo? Vamos lá? Primeiro nós temos aqui o olhar do narrador, capítulo 1. O que vem a seguir? Quando nós lemos um texto, ou vamos dar início aqui à leitura do nosso texto, vai trazer esse tópico, o que vem a seguir. Nós vamos ficar sempre atentos a essa indagação, porque ela vai nos dar já suporte de entender o que vai tratar o texto. Vai nos dar aqui elementos para que nós possamos entender a atmosfera em que se dará a leitura, certo? Então, escrito por Moacir Scliar, o conto que você vai ler agora trata com humor melancólico. Professora, eu não sei o que é melancólico. Humor eu já sei que é algo, né, que me faz rir, que está aí em torno da graça, da brincadeira, do gracejo. Mas melancólico, gente, o melancólico ele está ligado à ausência da alegria, tá? Que é a tristeza, que é aquela ausência de motivos para se sentir feliz, é a melancolia. Então, de uma situação difícil, vivenciada por um pai e filho. Então, nós já sabemos que trata-se de uma situação em onde pai e filho vivenciou e que traz esse humor melancólico. Leia o título, que menciona um importante pintor holandês do século XIX. Depois, converse com os colegas a respeito da questão. Por que será que o título do conto faz referência à orelha desse pintor? Olha o título do texto, A Orelha de Van Gogh. Eu confesso a vocês que eu fiquei intrigada com esse título. Fiquei pensando, imaginando. Quando li o conto, é que eu vi como o autor, o escritor Moacir Scliar, ele foi feliz na escolha do título. Muito, muito bem elaborada a escolha desse título. Porque exatamente o conto nos faz esse link, vai nos linkar com essa informação da orelha de Van Gogh. E Van Gogh é quem, professora? Já foi nos dito que ele é um pintor holandês, lá do século XIX. E eu acredito que vocês já tenham ouvido falar um pouquinho sobre ele, da grande importância que tem as telas que ele pintou, da beleza, da riqueza, tá certo? Vamos à leitura. Por gentileza, se achar ruinzinho, né, a questão da letra, porque eu tenho que diminuir para pôr aqui um slide, então vocês acompanhem com o livro de vocês, é até melhor, tá certo? Acompanhar com o livro de vocês, em mãos. Então vamos lá. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinara num modesto estabelecimento de secos e molhados. Gente, nós temos na página seguinte, lá no livro de vocês, o glossário, todas as informações que estão grifadas, elas trazem para nós o esclarecimento. Então, vamos ler o que é esse estabelecimento de secos e molhados. É um tipo de armazém onde se vendem alimentos sólidos e líquidos. É a nossa famosa bodega, não é isso? Então, continuando. Onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Os fregueses gostavam dele, entre outras razões, porque vendia fiado. Olha o nosso termo vender fiado, meus amores. Nada mais é do que vender a crédito com a confiança de que o comprador vai pagar a dívida. Muita confiança, né? E não cobrava nunca. Com os fornecedores, porém, a situação era diferente. Esses enérgicos senhores queriam seu dinheiro. O homem a quem meu pai devia, no momento, era conhecido como um credor particularmente implacável.
Outro se desesperaria. Outro pensaria em fugir, em se suicidar até. Não, meu pai. Otimista como sempre, estava certo de que daria um jeito. Esse homem deve ter seu ponto fraco, dizia. E por aí o pegamos. Perguntando aqui e dali, descobriu algo promissor. O credor, que na aparência era um homem rude e insensível, tinha uma paixão secreta por Van Gogh. Na sua casa estava cheio de reproduções das obras do grande pintor. E tinha assistido pelo menos uma meia dúzia de vezes ao filme de Kim Douglas. Vamos ver quem é essa pessoa? Ator estadunidense, nascido em 1916. Ele interpretou Van Gogh no filme Sede de Viver, sobre a vida do pintor, está lançado em 1956. Então, ele assistiu o filme inúmeras vezes, né? Sobre a trágica vida do artista. Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta de seu quarto se abriu e ele surgiu, triunfante. Achei! Levou-me para um canto. Eu, aos 12 anos, era seu confidente e cúmplice. E sussurrou, os olhos brilhando. A orelha de Van Gogh, a orelha nos salvará. O que é que vocês estão cochichando aí? Perguntou minha mãe, que tinha escassa tolerância para com o que chamava de maluquices do marido. Nada, nada, respondeu meu pai. E para mim, baixinho, depois te explico. Depois me explicou. O caso era que o Van Gogh, num acesso de loucura, cortara a orelha e a enviara à sua amada. A partir disso, meu pai tinha elaborado um plano. Procuraria o credor e diria que recebera como herança de seu bisavô, amante da mulher por quem Van Gogh se apaixonara, a orelha mumificada do pintor. É até cômico, meus amores, esse trecho. Ofereceria tal relíquia em troca do perdão da dívida e de um crédito adicional. Olha como o pai do menino foi astucioso. Vamos lá. Que dizes? Minha mãe tinha razão. Ele vivia em um outro mundo, um mundo das ilusões. Contudo, o fato de a ideia ser absurda não me parecia o maior problema. Afinal, a nossa situação era tão difícil que qualquer coisa deveria ser tentada. A questão, contudo, era outra. E a orelha? A orelha? Olhou-me espantado, como se aquilo não lhe tivesse ocorrido. Sim, eu disse. A orelha do Van Gogh. Onde é que se arranja essa coisa? Ah, ele disse. Quanto a isso, não há problema. A gente consegue uma no necrotério. Gente, o que é necrotério? É o local onde os cadáveres ficam antes da identificação ou da autópsia. Misericórdia, né? O servente é meu amigo, faz tudo por mim. No dia seguinte, saiu cedo. Voltou ao meio-dia, radiante, trazendo consigo um embrulho que desenrolou cuidadosamente. Era um frasco com formol. Formol é uma solução utilizada para conservar o corpo e as partes do corpo de cadáveres, contendo uma
coisa escura, de formato indefinido. A orelha de Van Gogh anunciou triunfante. E quem diria que não era? Mas, por via das dúvidas, ele colocou no vidro um rótulo: Van Gogh, orelha. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora, enquanto meu pai entrava. 5 minutos depois voltou, desconcertado, furioso mesmo. O homem não apenas recusara a proposta, como arrebatara o frasco de meu pai e o jogara pela janela. Falta de respeito, tive de concordar, embora tal desfecho me parecesse até certo ponto inevitável. Fomos caminhando pela rua tranquila, meu pai resmungando, sempre. Falta de respeito, falta de respeito. De repente parou, olhou-me fixo. Era à direita ou à esquerda? A orelha que o Van Gogh cortou. O quê? Perdão, o quê? Perguntei, sem entender. A orelha que Van Gogh cortou era à direita ou à esquerda? Não sei. Eu disse, já irritado com aquela história. Foi você quem leu o livro. Você quem deve saber. Mas não sei. Disse ele desconsolado. Confesso que não sei. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assalta naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas... E a do vidro? Perguntei. Era à direita ou à esquerda? Mirou-me aparvalhado. Sabe que não sei? Murmurou numa voz fraca, rouca. Não sei. E prosseguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais sairia dele. Meus amados, eu achei muito humorístico esse texto. Esse conto é maravilhoso. Vejam aí que nós conseguimos identificar aquelas indagações que foram feitas antes da leitura do texto, né? Que falou aí que nós iríamos identificar um humor melancólico, ou seja, uma graça, uma situação engraçada em que há aí um pouco de tristeza, de ausência de alegria, mas que para nós que estamos lendo é cômico, porque chegou a ser inocente da parte dele achar que o credor iria acreditar que seria a orelha de Van Gogh. Seria até algo inusitado se ele pudesse acreditar nessa história, tá certo? Então, nós percebemos aí que realmente o pai do garoto tinha um bom coração, porque ele nem cogitou que essa ideia que teve poderia não fluir, não dar certo, não é isso? Então, nós observamos que o filho tem mais maturidade que o pai, que o filho conseguia enxergar a situação com muito mais clareza e observar que essa ideia do pai seria algo fadado ao fracasso, não é isso? Então, pronto, meus amados, nós ficamos aqui. Tem a informação sobre o escritor, tá certo? Ele é um médico, né? Médico gaúcho. Ele faleceu em 2011 e ele foi um importante contista. Escreveu contos, romances, crônicas, tá certo? E deixou uma vasta coleção de escritos, de leituras, de livros, para que nós possamos nos deliciar com suas escritas, tá certo? Vamos agora à parte da interpretação. 5 questões bem tranquilas, muito tranquilas. Quero que todos façam com bastante carinho,
Presta atenção àquelas regrinhas básicas que nós temos que obedecer quando vamos escrever, ok? Cabeçalho, vamos escrever com caneta, responder a lápis, olha a letra maiúscula, olha os sinais de pontuação. Se não sabe a escrita correta de determinada palavra, meus amores, a internet está aí para nos auxiliar. Vai até a internet, procura lá o significado da palavra, como se escreve, procura e escreve corretamente, porque quando nós pesquisamos, nós aprendemos, nós tornamos a escrita correta a partir do nosso treino, tá certo? Então, vamos nos preocupar em escrever corretamente, colocar os sinais de pontuação adequados, tudo isso conta. Eu fico felicíssima quando eu abro lá o arquivo que vou ver a atividade, seja no e-mail ou no WhatsApp, perfeita, sabe? Assim, numa organização, num capricho que eu fico felicíssima. Quando eu coloco lá um parabéns, é porque é parabéns mesmo. Quando coloco amei, coraçãozinho e algumas informações, é porque eu estou bem feliz. E quando eu coloco algumas observações, pode melhorar, né? É para que tenha um pouco mais de atenção, tá certo? Vamos lá, questão 1, para entender o texto. Após a leitura do conto, retome as hipóteses formuladas no box, o que vem a seguir. Ou seja, aquelas informações que eu li que nos fizeram pensar sobre o que iria acontecer no texto. O que você e os seus colegas imaginaram antes da leitura se confirmou? O que nós levantamos enquanto hipótese se confirmou após a leitura? Em relação lá à orelha de Van Gogh? Sim ou não e justifica, tá certo? Com as suas palavras, com seu entendimento. Questão 2. Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Amados, é só ir lá no texto e olhar o nome da pessoa, não é isso? 3. Quem é o narrador do conto? Isto é, quem é que conta a história? Não está perguntando quem são as personagens. Está perguntando a você quem é que conta a história. Aí você vai escrever o nome da pessoinha aí, tá bom? Anote aí. O autor é quem cria e escreve as narrativas. O narrador é a voz adotada pelo autor para contar os acontecimentos em uma história. O autor é uma pessoa real, enquanto o narrador existe apenas ou existe na história contada, podendo ou não participar dos acontecimentos narrados. Ok, vamos entender. Precisa escrever isso aí, professora? Não, não precisa. Deixa aí no livro como fonte de pesquisa. O autor, meus amados, nada mais é do que a pessoa que está criando, tá certo? É a pessoa que está escrevendo as narrativas, está lá criando as histórias. Ele é o autor. O narrador da história é exatamente essa pessoa, essa voz que o autor permite que esteja dentro da história. E esse narrador, ele pode contar a história sem participar dos fatos, dos acontecimentos, ou pode estar também na história participando dos acontecimentos, sendo lá um participante, uma personagem da história. Está bem? Quarta questão. O narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos? Sim ou não e justifica a sua resposta. Se você acha, a partir da nossa leitura, do nosso entendimento, que o narrador ele não participa da história, você coloca não e diz não, por isso, isso e isso. Ou até identifica com algum trecho lá do texto. Mas se você acha que sim, o narrador ele participa do conto, então você coloca sim, pontinho final, e inicia a sua justificativa com letra maiúscula, justificando que ele participa por isso, isso e isso, e eu consigo identificar nesse trecho. E copia um trechinho. Está certo? Quinta e última questão. Copie o quadro abaixo no caderno e complete-o descrevendo algumas características das personagens. Perfeito. Tem que copiar, professor, o quadro? É bom, né, meus amados? Vamos fazer tudo direitinho.
Primeira personagem, o pai. Quais são as características do pai? O pai foi apresentado para nós como uma pessoa de características assim, assim, logo no início do texto. Vocês conseguem identificar as características do pai. Foi nos apresentado que ele era uma pessoa assim, assim, assim. Eu não posso dizer para não dar a resposta, mas você vai identificar logo no início. Faça uma leitura novamente, tá certo? Nada de preguiça. Vocês são estudiosos. A mãe. Pronto. Quais as características da mãe? As características da mãe, eu lembro que está lá na primeira página, mas está lá mais no finzinho da primeira página. As características da mãe. E do credor? Ah, tá. O credor lá, o rapaz que ia cobrar, né? Era implacável. Então, você vai lá também na primeira parte. Ele está lá pelo meio. Meio da primeira página da leitura, encontra-se aí as características desse credor. Está certo? Meus amados, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido e fiquem com a minha orientação de fazer uma segunda leitura. Está certo? Para compreender bem, para entender todos os aspectos do conto, para ir viajar na história. Porque quando a gente lê, meus amados, a gente viaja. A gente vai lá dentro daquela situação e convive com os personagens. Está certo? Olha, um abraço bem carinhoso. Fiquem com Deus, que Deus fortaleça cada um de vocês. Que haja paz no lar de vocês, que haja saúde. E até a próxima aula. Não esquece a tarefa. Beijo.